Oi, pessoal, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de todos vocês com muita saúde e muita paz. Vou ler aqui para vocês uma passagem. Espero que vocês recebam de coração, tá? Tá bom? Aqui. Tudo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converteis, e se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebes. São Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5. Continuando. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenha assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles se disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quando estar sentado à minha direita, aquele que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que as grandes a tratam com império. Não deve ser mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículo 20 e 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para aí tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs estas parábolas, dizendo: Quando fordes Deixa eu ver onde eu parei. Dizendo: Quando fordes convidado para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar.
temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vós tiver convidado não venha vós dizer, dai vosso lugar, e que então estejais diminuídos em vós dirigir com vergonha ao último lugar, mas quando for de convidado, ide vós colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vós tiver convidado vier, vós diante daqueles que entrarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 e ao 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior do reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixar será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo em nós, mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros se levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra, e não se leva, não é mesmo? A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de todo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima dele e resplandecer de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas, onde aquele que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, senão
se não quereis ser obrigado a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se merecerdes. É isso aí. Pelo que eu entendi, eu não sei se vocês entenderam assim também, mas pelo que eu entendi, nessa vida, quando uma pessoa nasce numa família rica e se torna milionária, não precisa de nada, tem o banco recheado de dinheiro, tem um monte de joia, carro raiada de marca, acompanhada de marca, carro raiado, esse carrão caro, Ferrari, esses um carro que a turma gosta de comprar e deixar ali como se tivesse um museu, só para olhar. E agora não entendo por que as pessoas fazem isso. A gente tem que ter o que a gente vai utilizar na terra. Não adianta você ficar juntando, igual fala na Bíblia. Em qualquer Bíblia fala isso. Não juntai tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corrói. A gente tem que juntar tesouro no céu, que é a bondade que a gente tem no coração, a caridade que a gente faz, a humildade, tudo isso aí que a gente faz de bom, que a gente tem que juntar aqui na terra. Porque quando a gente vai embora, a gente desencarna, a gente vai levar tudo que a gente tem aqui de pensamento ruim, orgulho. Se a pessoa é ruim, vai levar a ruindade, vai demorar para poder descansar. E outro, se você nasceu rico nessa família e você não soube administrar os seus bens, que nem usufruir dos seus bens, fazer caridade, ajudar o próximo, esse tipo de coisa aí. Porque Deus dá para poder experimentar a sua cabeça, como que você vai funcionar. Porque se você não funciona direito, só pensa em si mesmo, é egoísta, o que acontece? Depois que você desencarnar, na outra encarnação que você for renascer, com certeza você vai nascer numa família mais pobre. Com certeza. Se você não deu valor, não foi humilde, não respeitou o próximo, quis ser melhor que os outros, porque tem muitos aí que gostam de pisar na cabeça dos outros. Quanto mais vê a pessoa lá embaixo, quer derrubar mais, então. Isso aí não é permitido. Em religião nenhuma não é permitido. Isso aí é contra a lei de Deus. Aí você volta numa família bem pobre, que é assim, por isso que tem muitas pessoas aí que vem nasce com algum problema, que nem uma pessoa vem nasce sem um braço, outro nasce sem a perna. Tem uma história que eu ouvi, foi numa psicografia, se eu não estou enganada, que um rapaz nasceu paralítico. Ele, todo lugar que ele ia, a mãe dele tinha que levar ele na cadeira de roda. O que ocorreu? Depois ele foi na psicografia lá do Chico Xavier, ele ficou sabendo que ele nasceu desse jeito, porque em outra vida, na outra encarnação dele, ele tinha bastante saúde, mas o que foi que ele fez? Ele não soube dar valor para a vida dele e pulou na frente de um caminhão. E o que aconteceu? Morreu. Aí na renascença dele, que ele pôde renascer, ele pediu para vir paralítico, que é para ele não tornar a fazer o que ele fez em outra vida, entendeu? Ele pediu, porque assim, quando a gente nasce, se nasce numa família pobre ou nasce numa família rica, a gente vem para resgatar alguns problemas que a gente cometeu em outra vida. Mas a gente pede para nascer, porque tem muitos pais aí que os filhos respondem e falam assim: você quem pôs eu no mundo? Eu não pedi para nascer. Está totalmente enganado. Ele pediu para nascer na tua família, porque ele tinha alguma coisa para ele resgatar. Ele tinha que cumprir o tempo dele aqui naquela família. Ele não podia nascer em outra família. Ele tinha que vir naquela família, porque senão ele não descansa. Ele tem que resgatar os problemas que ele deixou. Porque muitas vezes a gente nasce na família, a gente briga, a gente tira a vida de outro, a gente faz isso, a gente faz aquilo, de maldade. E a gente não reconhece enquanto está na terra, porque muitas coisas ruins que as pessoas fazem, a pessoa nunca fala: ai, foi a culpa minha. Não fala, de jeito nenhum. Ele sempre vai jogar a culpa no próximo. Não foi a culpa dele. Aí o que acontece? Quando ele falece, ele pede para voltar na mesma família, que é para poder resgatar os problemas que ele deixou, os problemas que ele cometeu.
Então ele tem que vir para resgatar. Por isso que quando a gente nasce, a gente não pode trazer a lembrança na mente de outras vidas, a gente não pode. Não pode, porque daí, claro, né? Todo mundo pudesse nascer e lembrar do que fez, logicamente você vai querer consertar. Aí não vai ser de coração, você vai consertar porque você lembrou que você fez isso, fez aquilo. Não, Deus deixa escondido num lado da sua mente para você poder botar seu coração para trabalhar e o seu sentimento trabalhar a favor. Aí o que acontece? Aí sim, tem muitas vezes que a gente tá num lugar, a gente pensa assim, mas parece que eu estive nesse lugar. Eu acho que eu já conheço aquela pessoa de tal lugar. Aí a turma fala assim, né, naquele ditado assim, que é um déjà vu. Não é, algumas lembranças que vêm na sua mente. É um déjà vu, vem uma lembrança na sua mente, você lembra de alguma coisa que você fez, ou você conheceu aquela pessoa, ou você fez tal coisa para aquela pessoa de maldade. Aí vem um relance na sua mente. Tanto que muitas vezes quando você dorme, você sai do corpo, você vai encontrar as pessoas. Muitas vezes você sonha, vamos supor, você sonha com uma família que já se foi, você saiu do seu corpo na hora de estar dormindo e foi reencontrar o ente querido seu. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês entenderam, porque eu também não sou muito inteligente, não sou muito entendida disso, também estou aprendendo muito. E eu procuro o que eu li. Espero que vocês entenderam. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês com muita paz, muita saúde. E venho pedir de novo, curta, compartilhe, comente, para meus vídeos poder subir. Porque se não curtir, não compartilhar e não comentar também, não, ele fica parado. Então eu peço a vocês, de coração. Então, que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau.